De hoje eu queria trazer uma palavra para você. Coloca a mão no seu coração. Eu creio que Deus quer complementar o que Ele já iniciou aqui nessa manhã. Eu acho que Ele só vai querer fazer um complemento de tudo que Ele tem para fazer aqui nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, coloca a tua mão agora, Pai, sobre a vida dos teus filhos. Que nenhuma distração do inimigo, ó Pai, venha tirar, ó Pai, o que eles já receberam e impedir que acrescente o que eles ainda têm para receber. Senhor, que a tua palavra seja ministrada, ó Pai. Que eu só seja um meio para fazer aquilo que o Senhor já está fazendo. Por isso abençoa os teus filhos, ó Deus. Tira agora toda a preocupação, ó Pai. Toda a preocupação. Tudo que tira a atenção, ó Pai, o que está tirando a atenção, eu rejeito agora pelo poder do nome de Jesus. Que nenhuma distração venha sobre eles, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. O tema da palavra que eu queria trazer para você hoje é o seguinte: a atitude certa na adversidade. E quando a gente fala de adversidade, você já passou por adversidade? Quem já passou por adversidade aqui? Nossa, metade da igreja tem gente que nunca teve adversidade. Glória a Deus, é santo. Adversidades são coisas que a gente tem, todos nós temos, né? Você tem adversidade, pastor Nivaldo? Você tem, pastora Adelma? Você tem, Michele? Você tem, Alessandra? A gente tem adversidade. Você tem, Fernanda? Você tem, João, adversidade? A gente tem adversidade. Mas a nossa atitude no meio da adversidade faz com que essa adversidade, ao invés de ser algo ruim, se torne bênção na nossa vida. Que nós aprendemos na adversidade, que nós somos melhorados na adversidade. E lá em Eclesiastes 7,14, eu vou ler aqui na minha, não sei se eles vão colocar aqui esse versículo, porque aí eu leio com vocês, senão eu vou ler aqui na minha tradução. Diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando os dias forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Queria parar aí. Algo em comum que tem nas nossas vidas são adversidades. Elas são algo que vem para nós, e exatamente, se você andar só mais um pouquinho na sua Bíblia, lá no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 9, capítulo 9, versículo 2, diz assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e ao bom e ao puro, como ao impuro. João 16,33 diz o quê? No mundo tereis o quê? Aflições, que pode ser comparada com a adversidade. Salmo, cuidado aí, tudo bem aí? Ah, bom, glória a Deus. Salmo 34,19 diz assim: muitas são as aflições dos justos. Sabe, esse texto que a gente leu como base em Eclesiastes 7, tem algumas coisas muito interessantes que ele nos ensinam ali. Ele começa falando, no dia da prosperidade, eu vou ler aqui na minha tradução, tá? No dia da prosperidade, gozo bem. Mesmo porque não é sempre que nós estamos bem. Não é todo dia que você levanta que você está bem, que você está contente. Às vezes, nós achamos que é assim. Às vezes tem pessoas que olham para nós e acham que todo dia a gente tem que estar bem. Às vezes você não acorda bem. Às vezes você está num dia que você não está legal. Mas o que a Bíblia fala, e esse texto de Eclesiastes fala, é o seguinte: no dia, olha o que ele fala aqui, no dia, mesmo porque não vivemos bem, no dia da prosperidade gozo bem, porque nos dias ruins, talvez você não vai estar gozando, você vai estar orando, você vai estar passando por uma dificuldade, e assim, tempo de prosperidade não é todo dia que a gente vive, a gente vive tempo de luta, tem vezes. E vai acontecer alguns momentos na sua vida que talvez os tempos de luta vão ser maiores que o tempo de prosperidade. Mas há alguma coisa que eu creio que o Senhor quer nos ensinar quando nós temos um tempo maior de luta e não um tempo de prosperidade. Para nós gostaríamos que todo o tempo que a gente vivesse fosse tempo de prosperidade. Mas você já pensou se Deus desse tudo o que a gente quisesse? Fizesse todas as nossas vontades? Vocês assistiram aquele filme com o Jimmy Carrey que era Todo Poderoso? Que ele queria ser o poder de, lembrei do filme agora, fazer tudo. O que aconteceu? Estrago. As coisas saíram do rumo. As pessoas pediam, mas não sabiam nem para que o que usar. E a Bíblia fala, vocês erram porque pedem errado, mal.
Às vezes é assim, mas a gente entende às vezes que todo dia a gente tem que estar bem, não é o que acontece. E ele fala, seguindo nesse texto, no dia da adversidade considera. Considerar significa refletir, examinar. No dia da sua adversidade, para um pouquinho e pensa por que aquilo está acontecendo. Às vezes a gente começa a murmurar no meio da adversidade. Ah, Senhor, por que isso está passando? Eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus. Mas pare e considera no dia da adversidade. Sabe por quê? Porque será que essa adversidade que eu e você estamos passando não foi causada por nós mesmos? Será que essa adversidade que nós estamos passando não foi por causa de uma atitude incorreta, de um posicionamento errado, de algo que nós nos precipitamos e não ouvimos a Deus? E eu acho muito interessante, porque às vezes você vai conversar com pessoas que falam, eu não vou mais na igreja. Ah, é por quê? Porque eu estou passando por luta e ninguém está sabendo, ninguém me ajuda. É verdade, você respondeu para mim, ninguém está sabendo. Mas a adversidade nesses dias é tempo exatamente da gente fazer isso que ele fala aqui. Considere as coisas, considere o que você vem fazendo, considere a sua vida nesse ano de 2021, nós já estamos indo para o final do ano. O que aconteceu na tua vida nesse ano? Como é que tem sido a sua vida? Talvez esse ano de 2021 tenha sido um ano de luta para você. Quem teve mais luta que prosperidade esse ano? Esse ano está sendo eu estou ali, acho que no 50-50 ali, estava 50-50, mas não está sendo aquele amém, porque Deus tem guardado, Deus tem protegido, Deus tem livrado. Quantas pessoas talvez passaram por adversidade e não estão aqui como eu e você, nesse ano? Quantas pessoas? E na adversidade, quando eu falo aqui no dia da adversidade considera, que é o que fala no Eclesiastes 7, eu tenho que ter atitudes corretas. Mais um pouquinho para frente no versículo ele fala, Deus fez a este em posição àquele. A NVI, a nova versão internacional, diz assim, Deus fez tanto um como o outro. Os dias bons e os dias maus. Sabe? E às vezes a adversidade na sua vida e na minha vida é permissão de Deus. Mas pastor, por que Deus quer que eu tenha adversidade? Para te ensinar, para me ensinar. Mas Deus não é bom, Ele é bom. Mas se Deus fosse sempre bom, como é nesse filme que eu falei, você e eu seríamos crianças mimadas, filhos mimados, que não saberíamos nos colocar no meio da adversidade, não nos prepararíamos. A gente costuma falar, que a gente fala que tem o lombo grosso, a gente cria casca, sabe? E não é qualquer adversidadezinha que nos derruba, não é qualquer coisinha que falam ou deixam de falar que me abala, sabe por quê? Porque no meio das adversidades eu aprendi, e eu quero te ensinar, hoje aprenda no meio da adversidade a ser forte. No meio da adversidade não fique olhando para quem te magoou, para aquela situação. Olhe para Deus. O nosso farol, a nossa direção é Deus. E isso, né, eu quero falar aqui alguns pontos. Sabendo que as adversidades são inevitáveis na nossa vida, eu queria falar algumas coisas para você que são importantes para a gente se posicionar quando estiver passando no meio de uma adversidade. Está comigo? Vamos lá. Primeira coisa, assuma a realidade. Assumir a realidade não é assumir o problema, mas a realidade do momento. É aquilo que você está passando ali. É aquele momento que você está passando, eu preciso assumir a realidade. Às vezes o que acontece é que nós negamos o problema. Eu estou passando por uma situação, mas eu dou uma de louco. E eu deixo o problema lá, guardadinho. Quando é interessante para mim, eu abro a porta dele, porque é interessante. Quando não é interessante, eu tranco a porta e fico com a chave no bolso. E é exatamente isso. Isso, quando nós negamos o problema como defesa nossa, a gente só agrava a situação. Marcos 2,17 diz assim, e Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Quando nós assumimos a responsabilidade da situação, daquela situação que nós estamos passando, Deus tem a probabilidade, a possibilidade de nos abençoar, porque nós assumimos, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Essa adversidade que eu estou passando, eu preciso que o Senhor me oriente, me ajude, me norteie, para que eu saia dela. E assim, se uma pessoa que está doente não procurar o médico, ela morre. Ok? Quando ela está doente, ela tem que procurar o médico. Nós não podemos mascarar o problema.
Às vezes é assim. Acontece um problema, a gente mascara. A gente não consegue enfrentá-lo e confrontá-lo diretamente. Eu dou um exemplo claro aqui. Quando uma pessoa fica desempregada e ganhava um big de um salário, ela é mandada embora. Você concorda comigo que ela vai precisar se adaptar à situação? Porque se ela não se adaptar àquela situação e querer continuar tendo a mesma vida que ela tinha quando tinha um salário alto, o que vai acontecer com ela? Vai ter problema. Vai ficar devedora, vai ter o nome sujo, vai trazer problema. Ela não vai trazer algo bom. Então assim, nós precisamos assumir a responsabilidade. Que responsabilidade que você precisa assumir nessa manhã? No meio da adversidade que você está passando? Eu quero que você pense, não precisa falar nenhum de cada vez, tá bom? Fala para você, de você mesmo. Segundo ponto, nunca fuja dos problemas. Provérbio 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, que pequena é a tua força. A gente até assume a responsabilidade às vezes, mas a gente quer fugir dela. Nós precisamos encarar isso. O problema está ali, encare. Não vai mudar nada se você não encarar. Ele não vai sair da nossa vida. Se a gente não encará-lo, ele não vai sair, vai acontecer. Se eu estou com um problema no meu casamento, eu preciso encarar ele. Se eu estou com um problema na minha parte financeira, eu preciso encarar esse problema. Eu preciso buscar em Deus o que está acontecendo. Estou sendo um mau administrador dos meus bens? Estou com um problema no meu casamento, eu estou sendo um homem de Deus, estou sendo uma mulher de Deus, eu estou fazendo aquilo que eu falo na igreja, porque é lindo cantar. Você já parou para prestar atenção da profundidade que tem nas coisas que nós cantamos? Já parou para pensar nisso? Quando a gente canta um louvor que a gente está cantando aqui, isso tem as palavras que nós falamos ali quando louvamos, elas têm uma profundidade absurda. Que se eu cantasse aquilo verdadeiramente do meu coração, eu já era abençoado. Eu já era abençoado. Eu falei uma vez, estava falando com a pastora Alessandra, que daria para fazer pregação só com louvor. Abençoado louvor, daria para fazer. Cada louvor, um dia a gente pode fazer isso. O que vocês acham, pessoal do Ministério do Louvor? Aí vocês cantam, vão cantar a música e a gente faz uma sequência. Legal, né? Boa ideia. Boa ideia pensar, né, Nivaldo? Quem sabe? Temos que viajar, né? Precisamos encarar a realidade com Deus, sabendo que Ele tem a solução. Senhor, essa adversidade que eu estou passando agora, o que o Senhor me orienta? O que eu devo fazer? O que acontece é que às vezes a gente corre para uma fuga. A fuga funciona por um período curto, porque aquele problema que você não encarou, aquele problema que você fugiu, ele está lá, ele não vai te resolver. É como se fosse uma droga. Ela tem um efeito retardado. Você toma, daqui a pouco você tem que voltar para ela de novo. O problema vai estar lá. Salmos 18:37 diz assim: persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei, enquanto não foram destruídos. Não tem que haver fuga da nossa parte, tem que haver o confronto. Nós temos que ser homens e mulheres de Deus que confrontamos a adversidade. Porque como nós falamos no começo e como fala em Eclesiastes, vão vir os dias bons e vão vir os dias maus. Nos dias bons comemore, celebre, se alegre. Nos dias maus se ajoelhe e ore e busque a Deus. Nos dias maus da adversidade, não é dia de você não louvar a Deus, não é dia de você deixar de vir na igreja. É incrível. Gente, era para nós, a gente está com a igreja aqui lotada de gente hoje, porque voltou a ser liberado. Era para ter que estar colocando cadeira ali. Não dá para você receber no louvor em casa, o pessoal que está em casa, o que nós recebemos aqui. Não dá. A gente perde, mas perde muito disso. De você estar aqui no momento onde você vê o derramar da graça, o derramar do Espírito de Deus, o derramar daquilo que Deus quer falar no nosso coração e você ser tocado. Não dá. Não dá. A gente pega uma pequena porção, mas ela é muito pequena, perto de tudo que Deus quer fazer. Queria dar uma dica para você. Você está passando por adversidades, vai para cima dela. Dá no meio dela. É sério. Vai para cima dela e fala assim, Às vezes você vai ficar meio baleadinho, né? Porque você sai machucado. Você não sai machucado? Sai machucado.
Mas no final você é vencedor. Sabe por quê? Porque o vencedor já está com você, meu querido. Nós somos o time que sempre ganha. Você faz parte desse time? Quem faz parte desse time? Olha, eu vou falar para você, quando eu me converti porque eu queria ir para o lado do time que ganha. Não do time que ganha às vezes, mas normalmente perde. Ou que ganha de forma errada, no tapetão. Não era esse time que eu queria fazer parte. Eu queria fazer parte do time que eu sei. Eu sei que quando chega lá nesse time, eu sou vencedor. Eu sei que a vitória é certa. Sabe por que a gente pode falar disso? Porque nós sabemos que Deus tem capacidade para abrir uma porta de emprego para você. Nós sabemos que Deus tem capacidade de fazer o que nós fizemos aqui ontem, ter uma restauração da família. Nós sabemos que Deus tem poder para te curar. Não somos nós, através de nós, Deus abençoa outras pessoas. Nós sabemos disso, nós somos parte do time que vence. Então não é a adversidade que vai nos parar. Não é. Gente, teve igreja que fechou no meio da pandemia, não existe mais. A pandemia foi uma adversidade, muitos aprenderam e triplicaram de tamanho. Outros não aprenderam e fecharam. Teve crente que na pandemia deixou de ser crente. Se converteu ao Netflix. Ou ao, sei lá o quê. Porque era o que ele fazia. Estava em casa, não tinha lá. Deixou de ser. Como pode isso? Olha como o inimigo foi sutil. Mas teve gente que no meio da adversidade não fugiu daquilo. Ele falou assim, tá adversidade, mas eu vou continuar louvando na minha casa. Eu vou continuar fazendo a ceia lá no dia da ceia. Eu vou me preparar. Eu não vou acordar e ficar meio ali de lado, embaixo da coberta, não. Eu vou me preparar, porque é algo especial que eu vou fazer. Não deixou de vir, não deixou de louvar o Senhor. A intimidade dela com o Senhor, ela não fugiu, porque o problema acontecia. A adversidade estava aí. Muitos pararam e ficaram no meio do caminho. Outros seguiram e cresceram. Outros seguiram e batizaram como nunca batizaram antes. Outros seguiram e triplicaram as pessoas que iam na igreja. Nós, ano passado, fizemos 7 encontros no meio da pandemia. Amém? Quem levou gente para o encontro? Quem passou pelo encontro ano passado, no meio da pandemia? Levanta a mão para a gente ver. A gente foi lá, fizemos 7. Encontro sábado, encontro domingo. Encontro sábado, encontro domingo. Sábado, domingo. No meio da pandemia. Poderíamos ter parado. Mas, não fuja do problema quando ele aparece. Encare-o de frente, vá para cima dele. Você não está sozinho. Não tenha medo do problema. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga para o seu problema que você tem um grande Deus e fala, eu vou dar no meio de você, diabo. Você não vai destruir a minha família. Você não vai fazer eu ser humilhado no meu emprego. Você não vai fazer as pessoas mentirem sobre mim e eu não ser honrado ali, não ser reconhecido. É assim que você vai. Ou você fica lá e deixa as coisas acontecerem. Terceiro ponto. Nunca projete a culpa de sua adversidade nos outros. João 11:21 diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós projetamos a culpa da adversidade nos outros. Eu estou passando por isso por causa daquilo. Não projete nos outros. Cure você primeiro. Seja curado você. Vamos nos curar primeiro. Porque quando eu projeto no outro, eu crio muletas. Eu crio formas de justificar. Você está domesticando o problema e ele vai crescer. Porque isso que nós falamos de projetar nos outros, vem para o nosso coração, aí nós começamos a não sentir a presença de Deus. Aí nós vamos criando uma casca, que eu falei no começo, contrária, que é a casca que vai cicatrizando o nosso coração. A gente às vezes projeta e assim, lá em Gênesis 3:12, diz assim, a mulher que me deste como companheira deu-me da árvore e eu comi. A síndrome do Éden que as pessoas têm às vezes. Adão jogou a culpa em quem? Mas por que ele pegou? Ela errou? Ele não errou. Falar para você no casamento, será que sempre é sua mulher que está errada? Falar para a mulher, será que é sempre o seu marido que está errado? Falar para os filhos, será que sempre é o seu pai que não sabe o que está falando para você? Falar para você que é discípulo, será que o seu discipulador não tem autoridade para direcionar algo bom para a sua vida? Muito cuidado com o que você tem ouvido. Porque quando acontece alguma coisa, e hoje a gente tem muita facilidade de você entrar no negócio e ouvir uma pessoa, e a pessoa falar, e aquilo se torna para você uma máxima. Muito cuidado, porque nós
projetamos a culpa da nossa diversidade nos outros. Eu lembro de uma pessoa uma vez, que nós tivemos uma administração aqui, ela decidiu abrir uma empresa. Ela abriu uma empresa, mas não pediu orientação para ninguém, fez tudo errado, quebrou, ficou com uma dívida. Ela falou, mas a culpa foi da igreja. Pô, mas por que foi da igreja? Não, porque vocês falaram que eu tinha que investir. Não, não. Vamos lá. A culpa foi sua. Quem não sabe investir é você, quem é um mau empreendedor é você, não é a igreja. A igreja disse que você tinha que pôr Deus no seu negócio. A primeira pergunta que eu quero te dizer, meu querido, Deus estava no seu negócio? Você ouviu as pessoas? Eu ouvi. Não, você não ouviu, porque eu te dei conselho e você não fez. Não projete nos outros, porque aí é muito fácil justificar o que eu não fiz, porque é mais fácil eu falar que foi os outros do que eu errei, né? Aí eu projeto nos outros e falo assim, mas a igreja, o pastor, o meu discipulador, pastor Rubinho, você não sabe, meu discipulador, não projete nos outros. Adão quis projetar falar para Deus de Eva, mas ele aceitou. Sabe, existe uma palavra que tem sido muito falada hoje, que se chama assunção de responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Meu querido, vou falar uma coisa para você. Se as pessoas que estão do nosso lado não conhecem a Deus, a responsabilidade é nossa. Ok? Amém? Vou falar de novo para você. Se as pessoas que estão do teu lado não conhecem a Deus, estão indo para o inferno, a responsabilidade é nossa. Nós temos que assumir essa responsabilidade como cristão. De pelo menos falar. De pelo menos orar por ela. De pelo menos falar para ela, cara, tem um Deus. Primeiramente isso começa no teu testemunho de vida. E veja como está sendo o seu testemunho de vida. Porque o que você faz, o que nós fazemos, reflete muito mais do que a gente fala. Amém? A gente pode subir aqui e pregar super bonito para vocês, mas a minha vida, ela reflete o que eu falo aqui em cima? O que você fala quando a pessoa entra lá na sua... Porque hoje é assim, né? Eu sou gestor, então assim, quando eu contrato muitas pessoas, a pessoa vai no meu LinkedIn. Agora o LinkedIn é o... Aí eu fui conversar com a pessoa, falei assim, não, mas eu entrei no seu LinkedIn. Eu falei, rapaz, mas você sabe que o meu LinkedIn, ele está bem... Faz tempo que eu não dou um upgrade nele, eu não mexo nele. Ele falou, não, mas eu vi lá, a pessoa está vendo lá. O que a pessoa tem visto no seu histórico? O que você tem posto lá? O que os jovens têm colocado no histórico deles, quando eles vão falar com alguém que está lá e a pessoa vai ver? Fala muito sobre isso. Eu vou projetar nos outros. Muito cuidado com isso, porque às vezes a gente projeta. E olha, uma coisa que Deus está me falando agora, às vezes nós projetamos as nossas frustrações na outra pessoa. Querido, a salvação é individual. Amém? Essas 3 pessoas que estiveram aqui vão se batizar, elas vieram por livre e espontânea vontade, amém? E elas vão ser abençoadas. Eu creio nisso. Vai haver vou falar para vocês que vieram aqui, vai haver um divisor de águas do seu batismo para antes da sua vida, amém? Você recebe isso? Vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês, a partir do momento que vocês se batizarem. Se preparem. Mas a gente não pode projetar a culpa da nossa diversidade nos outros. Tem gente que coloca a culpa em Deus. O que Deus tem a ver com isso? Você já pensou se Jesus tivesse colocado a culpa em Deus por tudo que ele tinha passado? Já pensou? Uma coisa que é importante nisso, Deus usa as circunstâncias dolorosas para nos moldar. Os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, os momentos mais difíceis que eu passei na minha família, na parte de enfermidade, na parte financeira, na parte profissional, eles me moldaram. Eles me fizeram ser melhor. Primeira coisa foi que eu aprendi que eu não podia errar mais naquilo. Eu aprendi que aquilo era área de risco, era área que eu não podia vacilar. Então, pode ver, as circunstâncias mais dolorosas nos moldam. Mas engraçado, as coisas mais pífias nos afastam de Deus. Às vezes a gente vem brigado com a nossa esposa para a igreja por causa de uma toalha que não está no lugar. As coisas mais pífias fazem com que nós percamos a bênção, mas as dificuldades, as circunstâncias mais dolorosas, elas vêm para nos moldar. Moldar é você. Que molde que é? Cada um de nós, eu acho que Deus tem um molde. Deus olha lá e fala assim, eu vou fazer um molde agora para o Michele. Ele faz. Eu vou fazer um molde agora para o Eduardo. É assim que eu acho que Deus faz. Porque Deus nos vê individualmente.
Isso é muito louco, né? A gente começa a imaginar isso. E quando nós entendemos que Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, antes de nós nascermos, que Ele já tem toda a nossa história escrita, que Ele já sabe o que vai acontecer com você amanhã. Na verdade, Ele já sabe o que vai acontecer com você até você estar lá com Ele. O caminho já está traçado, você sabia disso? A gente só não tem que atrapalhar. A gente só tem que seguir o que Deus ir colocando no nosso coração e fazer. O quarto ponto que eu vejo aqui nessa palavra. Nunca ceda ao conformismo. Muitos de nós, quando vem a adversidade, nos conformamos com a situação. O conformismo ele tem um problema muito grande, ele nos escraviza diante da situação. Eu acabo me conformando com aquela situação. Eu acabo me conformando que o meu casamento, a minha casa, a minha família tem que ser daquele jeito. Eu acabo me conformando que o meu relacionamento com Deus como cristão é isso. E eu não vou passar disso. Eu acabo me conformando que a minha adversidade, às vezes, de não ter conseguido fazer uma faculdade, de ter estudado, vai limitar de quanto eu vou ganhar. Vai limitar de eu ser um grande profissional. Vai limitar de um dia eu ministrar numa célula. Vai ministrar de um dia eu pregar no encontro. Você percebeu? Exatamente isso que acontece. A gente acaba cedendo ao conformismo. Conformismo é a conformidade, você é conformado naquilo. Você fica dentro daquilo. Eu não consigo ir além daqui, naquela área. Mas é engraçado que em outras áreas você voa. Mas a gente acaba fazendo exatamente isso. Nós vemos as adversidades e nos conformamos com a situação. E aí acabamos escravizados diante dessa situação. Eu vou ler com você aqui em 2 Reis 4:17. A gente vai ler bastante, se você puder abrir. 2 Reis 4:17 ao 28. Diz assim: Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou. E no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. O menino cresceu e certo dia foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando: Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! Então, o pai disse a um servo: Leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: Preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com aquele homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: Mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: Não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: Vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: Olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: Está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? E olha a terceira pergunta que Eliseu faz: E com o seu filho? Ela respondeu a Geazi: Está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: Deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse à mulher: Acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Esse texto você conhece, é da mulher sunamita, que cuidou muito bem de um profeta de Deus. E aí ela não podia ter filho, teve um filho. Só que essa mulher, ela não se conformou com aquela situação que o filho dela tinha acontecido. Porque ela teve um filho que ela não podia ter e aquele filho morreu. E ela tomou uma atitude. Isso é o mais interessante, que ela não se conformou com aquilo, ela não cedeu, ela não aceitou que aquele filho dela estava morto, porque foi um milagre de Deus, foi uma bênção de Deus, foi algo sobrenatural que aconteceu. O que você tem se conformado hoje? A minha pergunta para você é: você fez o que a mulher sunamita fez? Ou você está sentando e chorando? Senta e chora, senta e chora, senta e chora. Ou você se levantou e falou: eu vou erguer um clamor nessa casa aqui. E o Senhor vai mudar essa situação da minha família hoje.
O Senhor vai tocar naquela pessoa hoje. O Senhor vai abrir aquela porta de emprego hoje. O Senhor vai liberar tudo que está preso para a minha vida hoje. Eu vou ser reconhecido naquele lugar hoje. Se nós nos conformamos, e se essa mulher tivesse se conformado, seria muito simples. Mas ela sabia no Deus que ela cria. Quando nós sabemos no Deus que nós cremos, é muito interessante, porque nós tomamos uma atitude, nós não ficamos inertes à situação. Nós não ficamos apenas como espectadores de uma situação que não muda. Ah, está acontecendo, é assim, né? Fazer o quê? Agora não pode ir para a igreja mais, eu estou vendo em casa, mas agora liberou. Ah, mas tá bom ficar aqui, né? Eu não vou. Mas é aquela pessoa que você estava orando lá, rapaz, agora com o negócio da pandemia, a pessoa não veio mais. Mas você mandou o link do culto para ela? Não mandei. Aí mesmo, é. E aquela situação lá que você resolveu, aquela situação é difícil, né, pastor? Você sabe, as coisas estão difíceis, o negócio está apertado, eu não estou conseguindo, as coisas não estão andando. Use e veja o exemplo da mulher sunamita para a sua vida, não se conforme com a situação, vai atrás. Senhor, essa situação vai ser mudada. Homem e mulher de Deus faz isso, para de ficar lambendo ferida. É incrível como parece que é mais fácil lamber ferida do que tomar uma atitude de bênção. Gente, a situação é a mesma. A mesma boca que você abre para reclamar e murmurar, você abre para orar. Amém? A mesma boca que você abre para falar mal das pessoas, você pode abrir a boca para abençoar as pessoas. Até aquelas pessoas que estão querendo te destruir. A mesma. A ação é a mesma. Não vai mudar. Mas o que acontece? O que o inimigo faz? É mais fácil fazer isso. Parece que você fica mais prazeroso com o que você está fazendo. Porque você está exatamente fazendo o quê? Se libertando. Agora aquela pessoa vai ver e começa a falar. E aí, a gente deixa de ser abençoado. O que essa mulher fez para mim é tremendo. Uma mulher de fé. Uma mulher que sabia que Deus tinha um propósito na vida dela. Uma mulher que tomou uma atitude, saiu da zona de conforto e foi lá e fez isso. E sabe o que me deixa preocupado? Porque eu tenho visto ao longo do tempo que tem pessoas que estão vendo o casamento, sua vida espiritual, o seu ministério morrer e não estão fazendo nada. Nada. Está vendo as coisas indo por água abaixo e não estão fazendo nada. Não estão tomando uma atitude. Sabe o que o Senhor quer falar hoje para você no meio dessa adversidade? Tome uma atitude. Movimente-se, mova-se. Ou você acredita ou você não acredita, meu querido. Não dá para você estar isso no meio do tempo. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai cair. Você tem que decidir, nós temos que decidir o que nós queremos. Se nós vamos ter uma mudança na nossa vida ou não. A mudança ela começa hoje, ela não vai começar amanhã. Amém? Dá microfonia, João? Não, né? Não dá, né? Hã? Não, você me orienta, né, bonitão? Beleza. Aí diz o seguinte, o quinto ponto que eu queria dizer, respeite o tempo de Deus. João 11:17 diz o seguinte, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia 4 dias. Respeite o tempo de Deus para as coisas acontecerem, não se precipite. Às vezes nós deixamos de passar por uma adversidade porque nós queremos que ela seja resolvida naquele dia. Há adversidades que Deus vai dar a provisão no dia. Vai ser ali, naquela hora, Ele vai fazer e vai acontecer. Há adversidades que elas vão passar pelo tempo de Deus. Porque é nesse tempo que Deus vai nos ensinar. É nesse tempo que Deus vai nos moldar para a gente ser preparado. Deus nunca nos deixa desamparado. Sempre atrás de uma adversidade há um propósito de Deus. A nossa pressa não adianta nada. A minha pressa, a sua pressa não adianta o que Deus tem que fazer, porque Deus é soberano. Ele vai fazer quando tiver que ser feito. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos viver numa luta constante de querer entender o que não é para ser entendido, é para ser vivido. Você entendeu? A gente quer entender pelo modo intelectual, pela razão. Nós temos que entender não pelo natural, mas pelo sobrenatural. Pelo sobrenatural. Senhor, o que está acontecendo, o que vai acontecer? Há sempre um propósito na adversidade. Ou você entende isso, ou você vai ficar mascando corrente a vida inteira.
Ou você entende isso, ou você vai ficar levando um fardo nas costas, que você não precisa levar. Ou nós entendemos isso, ou nós vamos ficar a nossa vida inteira vivendo na mediocridade. Como Deus tem falado para mim sobre essa palavra? Mediocridade, mediano. Mediano. Uma vida com Deus mediana. Um casamento mediano, uma família mediana, uma vida profissional mediana, uma vida financeira mediana. Sabe por que a gente vive isso? Porque a gente baliza Deus mediano. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que te salvou e me salvou porque Deus me salvou. Eu não era nem para ter nascido e estou aqui. O que Deus fez para você não me interessa. Eu sei o que Deus fez para mim. Então não dá para eu ser mediano. Desculpa. Deus não escolhe nenhum filho dele para ser mediano. E se você estuda um pouquinho a Bíblia, você vai ver. As pessoas menos capazes fisicamente, intelectualmente, foram as pessoas que mais fizeram. Um gago, uma pessoa que era pequenininha, é só você ver. Foram as pessoas que viveram o sobrenatural, não o natural. Não dá para a gente viver o natural por causa de uma diversidade. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. No meio da dificuldade, muitos quando passam por ela desistem. Eu vou dizer para você, um dos ataques mais preferidos do diabo para nos atacar é o desânimo. Sabe o que você faz com essa palavra? Corta ela do seu dicionário. Tira ela do seu vocabulário. Não escreve mais quando você estiver fazendo alguma coisa. Eu estou desanimado. Tira o des e deixa eu estou animado. São 3 letras que você vai mudar. Eu estou desanimado com o que está acontecendo. Não, pelo amor de Deus, você é um filho de Deus que está desanimado com tudo que Deus já fez na sua vida. Você pode estar passando por uma adversidade, mas isso não quer dizer que você vai ficar desanimado. É o que a pastora Alessandra falou, às vezes a gente está cansado. Está cansado. Ontem foi um dia para a gente corrido, eu acordei ontem 5 horas da manhã, tive uma convenção de vendas nacional, fiquei com mais de 50 pessoas até vim para cá, fizemos um negócio, fui dormir 2 horas da manhã e estou aqui, meu irmão. Está cansado? Cansado é uma coisa, desanimado, jamais. Sabe por quê? Porque Deus tinha que dar uma palavra nessa manhã. E eu tinha que ser só um instrumento para essa palavra chegar até você. Porque eu sei o que Deus quer fazer com essa palavra na vida de algumas pessoas. Eu sei que hoje Deus quer fazer um divisor de águas na sua vida. E último ponto, Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor. Confie no nome do Senhor e firme-se sobre Deus. Falar uma coisa para você, você pode ficar de pé no seu lugar? Eu creio que Deus quer fazer algo tremendo aqui nessa manhã. Coloca a tua Bíblia do lado. Fala uma coisa para você. Quando o diabo disser para você que você não vai conseguir, você vai dizer para ele assim: eu vou conseguir em nome de Jesus. Vamos falar isso bem alto, porque o que eu falo da minha boca com o meu coração se torna uma verdade para mim. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Toda vez que a adversidade que você está passando vier sobre a sua mente e o diabo quiser dizer isso, você vai declarar. O que você vai declarar? Eu vou conseguir. Em nome de Jesus. 2 Coríntios 4:8-9 diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa palavra é de Deus para você nessa manhã. Romanos 8:35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta para você. A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aí o 37 diz o seguinte: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
queria que você fechasse seus olhos. E esses 2 versículos que eu falei é um versículo rema para a tua vida hoje, entenda isso. Há um confronto agora no mundo espiritual sobre a sua mente. O inimigo está querendo dizer para você que você não é capaz. E hoje eu quero quebrar com essa palavra sobre as nossas vidas, sobre essas mentiras que o inimigo tem soprado, sobre tudo que o inimigo tem dito que a atitude que você tem tomado no meio da adversidade, ficando parado, ficando conformado, não acreditando é a correta. Não é. Esses 2 versículos que eu deixei no final é para que nós sejamos transformados. Senhor, vem com o teu poder. Eu queria pedir para os intercessores irem andando pela igreja, pelos corredores, intercedendo pelas pessoas. Amém? Nós estamos numa guerra espiritual aqui nessa manhã. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas a palavra de Deus diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E hoje nós vamos quebrar com toda a cadeia maligna que tem colocado adversidades que nem existem para te roubar da presença de Deus, para te tirar da presença dele, para nos tirar do sobrenatural de Deus. Oh Senhor, nós queremos viver o extraordinário, Senhor. Nós não queremos ser medianos, mas nós queremos viver o extraordinário de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, começa a orar aí no seu lugar. Você vai ter que fazer como a mulher sunamita fez. Ela tomou uma atitude, ela se colocou à frente, ela orou, ela guerreou, ela buscou ao Senhor, ela começou a clamar. E se você ficar calado, parado, prostrado, não vai mudar. Senhor, vem com o teu poder, Senhor. Quebra com todas as cadeias da mente, Senhor. Não há adversidade maior que o teu poder, Senhor. Oh Senhor, as adversidades estão aqui para nos moldar, para que nós cresçamos. Vem com o teu poder, Senhor, nesta manhã sobre os teus filhos. Age agora na mente deles, ó Pai. E todas as mentiras do inimigo, pela autoridade do nome de Jesus, eu recolho agora. Toda palavra de destruição, toda palavra de conformismo, seja tirada em nome de Jesus. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. A sua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel. Descanso em tuas mãos. Minha confiança é meu Deus jamais falhou. Eu quero fazer um convite para você que está aqui nessa manhã e você que está em casa. Se as adversidades que o inimigo tem colocado na sua vida tem te feito parar, tem matado os seus sonhos, tem desconfigurado aquele homem e aquela mulher que você sempre creu e que você sempre imaginou sem Deus, eu queria te convidar para que hoje você viesse aqui na frente. Eu vou liberar uma palavra e hoje Deus vai mudar. E não fique... Lembre da mulher sunamita, ela tomou uma atitude. Hoje Deus quer estar com você no meio da adversidade. Hoje Deus quer pegar na sua mão no meio da adversidade e falar: filho, filha, eu estou aqui. Não é homem, sou eu que estou aqui para te abençoar. Oh Pai, eu vejo corações aqui, ó Deus, que estão destruídos pelas artimanhas do inimigo. Eu vejo casamentos que precisam ser restaurados, ó Pai.
Oh Senhor, em nome de Jesus, as adversidades não vão limitar, ó Pai, o teu realizar na vida dos teus filhos. Hoje é dia deles tomarem uma atitude, ó Pai. Hoje é dia deles tomarem uma atitude. Essa adversidade será passada, será, ó Pai, em nome de Jesus, vencida. E eles verão o teu agir, verão a tua glória, Senhor. Hoje é dia, ó Pai, do Senhor agir em meio à adversidade. Queria pedir para os pastores para orarem por essas pessoas que estão aqui, intercessores, orem por essas pessoas. Você que teve coragem de vir aqui à frente, porque tem gente que está aqui, que está passando por uma adversidade, mas não teve coragem de vir aqui na frente. Então, você está se entregando à tua adversidade. Como homem de Deus, eu não posso fazer nada se você não entende o que Deus quer para a sua vida. Mas você que está aqui na frente, coloca a mão no teu coração. Essa adversidade que você está passando hoje, anote esse dia na sua vida. Deus vai fazer uma transformação na sua vida. Deus vai transformar essa adversidade em milagres para você falar, em milagres para você abençoar outra pessoa. Hoje a sua casa está sendo transformada. Hoje a sua vida está sendo transformada. Está me entendendo? Hoje a sua vida está sendo transformada. Porque você foi igualzinho. Você teve a mesma atitude que aquela mulher sunamita. Você falou: Senhor, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito mais essa situação. Como um homem e uma mulher de Deus, eu tomei um posicionamento hoje. E isso vai mudar. Repete assim comigo: Senhor Jesus, hoje começa um novo tempo na minha vida. Nenhuma adversidade irá me parar. Hoje os meus sonhos são ressuscitados. Hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E as adversidades ficarão debaixo do meu pé. Bate o teu pé no chão assim. Elas estão embaixo do meu pé. Eu tomo autoridade sobre toda adversidade. E declaro que sou vencedor. Que sou vencedor. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Canta um refrão.
Glória. A tua promessa sempre estará de